Irmãos, nós temos aqui, eu e você conhecemos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, nós vamos olhar, porque esse retiro, ele diz um cristão com propósito, né? Uma igreja com propósito. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Davi, nós olhamos para nós hoje, passamos mais ou menos por essas mesmas dificuldades que teve o rei Davi. Irmãos, a história de Davi impactou a sua época e impactou o mundo hoje. Por quê? Porque no meio de uma geração, irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Diferença de fé, diferença de atitude. Irmãos, enquanto Davi estava lá, longe dos olhos das pessoas, ele diz no salmo: eu estava atrás das malhadas. Ele estava lá longe, no meio do mato. Mas Deus, que vê tudo, que sabe tudo, estava olhando para aquele jovem Davi. Irmãos, e é muito importante nós sabermos que nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos desprotegidos, nunca estamos desamparados, porque a mão do Senhor é conosco. O Espírito Santo que em nós habita, ele é suficiente para nós combatermos qualquer situação e sermos vencedores. Amém? Então, olha o que aconteceu com Davi. Nós vamos passar rápido sobre a trajetória da sua vida. Porque nós, que temos propósitos, irmãos, passamos pelaquilo que Davi passou. Irmãos, o jovem mais moço da sua casa, ele era para estar, irmãos, sem trabalhar. Quem trabalhava era os mais velhos. Mas a vida daquela família estava recebendo agora o profeta, o homem de Deus, uma pessoa importantíssima. E então, quando as pessoas importantes chegavam nas casas, principalmente quando era aquela ocasião, o pai do Davi, o terceiro, disse assim: filho, você é o pastor, vai cuidar das nossas ovelhas, porque esse assunto aqui é de gente grande. Irmãos, muitas vezes nós pais tomamos partidos por um ou por outro filho ou filha. Nós devemos tratar todos de uma maneira igual, todos de uma maneira amorosa. Não faça acepção de filhos, não faça distinção de filhos. Dê o mesmo amor para um, para o outro, para o outro, para o outro e para o outro, como os filhos tiverem. Irmãos, se nós temos um propósito, esse propósito começa na nossa família. Todo propósito começa na nossa família. Todo propósito de Deus começa na família. Foi Deus quem instituiu a família, Adão e Eva. Foi Deus quem colocou o seu filho no mundo através de uma mulher para estar no meio de uma família. Irmãos, e Deus tem bênçãos para a família. Né? Acontece o seguinte, irmãos, muitas vezes nós fazemos a petição de pessoas. Irmãos, e dentro do lar, nós temos que deixar Deus agir. Não era a primeira vez que Davi trabalhava. Ele era um jovem trabalhador. E aqui, quando o Samuel recebe o chamado de Deus para ir ungir um filho de Jessé, Samuel saiu com aquele azeite sem saber quem era. Quando chega naquela casa, ele convida Jessé para um banquete e Jessé faz então passar o seu filho, Eliabe. E quando o Samuel viu aquele homem cheio de saúde, força física, beleza, está aí aquele que será rei de Israel. Mas Deus disse assim: Samuel,
eu o tenho reprovado. Você está olhando a aparência. Eu não falei, irmãos, nós tentamos ajudar Deus muitas vezes, não é verdade? Deus diz assim: eu vou te mostrar qual dos filhos dele você irá ungir. Samuel nem consultou a Deus, mas no seu coração ele já disse: estamos diante do rei de Israel. Deus disse: não, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência. Mas Deus, o Senhor, olha para o coração. Irmãos, então, por que Deus está olhando para o nosso coração? É uma importante observação essa que Deus faz para nós. Meus amados, vamos olhar um pouquinho para Provérbios. Olha para Provérbios. Capítulo 4, isso é importante para nós. Versículo 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, olha, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda dentro do teu coração. Pois são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Vamos repetir: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Irmão, Salmo 37, 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Provérbios capítulo 10, versículo 24, diz que a justiça dos ímpios não é assim, mas o desejo do justo, Deus o cumprirá. O desejo do justo, Deus o cumprirá. Amados, nós olhamos porque Deus olha para o coração nosso. Deus, toda a nossa vida de cristão, Ele está olhando dentro do nosso coração. O coração, para nós, é sede do nosso pensamento, é sede do nosso sentimento, é sede das nossas emoções. Irmãos, é um símbolo do coração diante de Deus. Deus quer saber o que nós pensamos, o que nós sentimos, aquilo que nós temos de vontade. E por isso, Deus disse para Samuel, você não vê que nem eu vejo, você está olhando a aparência. Eu tenho reprovado a esse Eliabe. Irmãos, e nós vamos olhar e vamos ver que passou todos os filhos de Samuel, até que o Samuel deixou de apresentar filhos, até que o Jessé deixou de apresentar filhos para Samuel. E o Samuel teve que responder, o Samuel teve que perguntar: acabaram com seus filhos? Ele disse assim: não, ainda tem um. E Samuel disse: nós não vamos comer nada até que ele seja. Foram chamar o Davi. Quando chegaram lá, trouxeram o Davi. E quando o Davi chegou, olha só no 12, disse o Senhor: levanta-te e unge é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no
daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmão, o que de tão importante tem a unção de Davi para nós? Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi mandado por Deus, derramado sobre cada um de nós, de certa forma, inundando a nossa vida, fazendo morada dentro de nós, para nos ungir rei. Para nos ungir rei. Ah, tem gente que fala assim, eu sou príncipe, sou filho do rei. Não, nós somos reis. Sabe por quê? Porque Jesus não é rei de príncipe, Jesus é rei. Hã? Rei dos reis. Jesus não é rei dos príncipes, Jesus é rei dos reis. Por que Jesus é rei dos reis? Isso aí muitas vezes nós não estamos acostumados. Olha, eu sou rei. Muitas pessoas falam, eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Não, nós somos reis, porque Jesus é rei dos reis. E nós somos o quê? Irmãos dele. Nós somos filhos de Deus. Então, cada um de nós, Jesus nos tornou através do seu sangue, conquistou para nós. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1. Versículos 5 e 6. Por favor, alguém leia para nós. Amém. Nos constituiu reino e sacerdote para seu Pai. Irmão, isso é uma verdade. O mundo não sabe quem somos nós. O mundo não sabe quem somos nós. Mas eu e você temos que sair daqui sabendo quem somos. Nós somos reis do eterno Deus. Nós somos sacerdotes do eterno Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Irmãos, agora voltando para 1 Samuel. Irmãos, quando nós somos ungidos, nós somos ungidos pelo Espírito Santo para um propósito. Para um propósito. Irmãos, custe o que custar, nós temos que alcançar esse propósito. Nós temos que alcançar esse propósito. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eloy, qual é o seu propósito como cristão? Irmão Fernando, qual é o seu propósito como cristão? Eloy, afetativo lá. Qual é o seu propósito como cristão? Almatão. Diácono Antoninho. Qual é o seu propósito como cristão? Eu vou parar por aqui. Verdade. Por mais que o irmão Fernando, como que o irmão Fernando falou? Dedicar mais e mais. Irmãos,
o maior propósito cristão é a vida eterna. Porque lá em Hebreus 10 assim, olha, você vai, quanto mais quando veja que vai aproximando aquele dia, você vai na casa de Deus, cultuar a Deus. Não desista do seu propósito. Sabe por quê? Porque você corre o risco, e depois de ter feito tantas coisas, conquistado tantas coisas, você perder a sua salvação. Por isso, você se esforça, tenha fé, avance, porque o justo viverá da fé. Mas aquele que recuar, Deus diz assim, a minha vida não tem prazer nele. Mas o escritor de Hebreus diz assim, mas nós não somos daqueles que recuamos, mas somos daqueles que prosseguimos para receber a vida eterna. Irmãos, o propósito nosso maior como cristão é a vida eterna. É ser coroado. Nós somos ungidos, somos reis, mas haverá um dia em que o nosso Deus vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai, construí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, e vai colocar sobre cada uma das nossas cabeças a coroa da glória dele. Aleluia! Isso não tem preço. Isso deve trazer para nós motivo de alegria, motivo de força maior, de ânimo, de coragem, para que nós possamos irmos até aquele dia a encontrar com o nosso Deus, que tudo juiz vai nos coroar. Aleluia! Portanto, irmãos, nunca desanime na sua carreira cristã, nunca desanime na sua vida cristã. Por mais que hoje os irmãos eu estou desanimado. Isso é próprio nosso, irmão. Isso é próprio do ser humano. Muitas vezes a tristeza bate, os problemas vêm, e irmãos, e nós começamos a estar, já não estamos mais aquele ânimo todo. Mas eu quero, irmãos, em nome de Jesus, algumas coisas que passaram pela vida daquele homem chamado Davi, daquele jovem chamado Davi, e que hoje está passando por nós, para que nós possamos tomar outras atitudes, ou tomarmos as mesmas atitudes do que aquele Davi. Irmãos, para que nós possamos alcançar nossos propósitos, irmãos, é preciso colocar a unção em prática. É preciso colocar a unção em prática. Irmãos, tem muitas pessoas que recebem a unção de Deus, anda pela vida. Eu sou um João ninguém. Não sei tocar, não sei cantar, não sei pregar, não sei falar nada. Deus, coitado de mim. Irmãos, a unção está na vida dele. Aquilo que nós queremos fazer para Deus, ninguém vai impedir nós de fazermos para Deus. Porque Deus manda procurar com Deus os melhores dons. Procurar e buscar com Deus os melhores dons. O que você quer alcançar na vida cristã? É conosco. Porque Deus está olhando o nosso coração. Irmãos, o primeiro passo que Davi deu foi que ele foi escudeiro, carregando as armas do rei. Carregou as armas do rei Saul. Aqui, no 15, não, perdão, no 16, 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Já pensou? Se fosse nós, Saul, eu já fui ungido no seu lugar. Não era verdade? Davi não ia ocupar o cargo de Saul? Deus ungiu ele para ocupar o cargo de Saul. E Davi sabia que para ocupar o cargo de Saul é necessário Saul morrer. Porque o rei só perde a sua majestade quando morto.
para, né? Se fosse nós, irmão, muitas vezes, tomara que ele está o outro embora. Tomara que esse cabeça faz ele pular de cima do palácio, se sepulta lá, né? Porque eu vou ocupar o lugar dele. Quantas pessoas têm inveja daquilo que eu e você temos? Não temos ideia disso. O que tem de inveja nesse mundo? Quando você não tem nada, quando você está lá no fundo do poço, o povo nem lembra de você. Mas como nós somos abençoados por Deus, o povo vive falando da nossa vida. Cuidado, irmão. Cuidado. Por isso, Jesus manda fora, sim, mas o nosso livro é muito mal. Irmão, então nós temos que colocar a unção em prática. E se coloca a unção em prática no amor de Deus. O Saul manda chamar Davi. Saul está atribulado por demônios. Mas Davi vai lá e toca, e o demônio sai. E Davi carrega as armas do rei Saul. Ele carrega para lá, carrega para cá. Onde Saul estava, Davi estava carregando a sua espada, carregando aquele monte de flecha e escudo. Irmão, mas o nosso propósito começa com o primeiro passo. Irmão, caminho. Tenha propósito e caminho. O segundo passo do nosso propósito. Irmão, qual é a história que a gente lembra de Davi? Gabriela, qual é a história que a gente lembra de Davi? Calma, Gabriela. O que você lembra quando você fala assim, Davi? O que você lembra quando fala Davi? Que história de Davi que você lembra? Davi e Golias. Isso? Irmão, esse é o segundo passo. Irmão, que seria do Davi sem Golias? Você já pensou nisso? Que importância tinha a história do Davi ter um Golias na vida dele? Nós não conseguimos, quando se fala em Davi, irmão, qualquer criança já fala assim, Davi Golias. Parece que eu sou o nome do Davi. Sabe, irmão? Que seria de nós? Será que nós seríamos vencedores se não tivesse problema? Será que nós seríamos mais do que vencedores se não houvesse obstáculos para nós? Irmão, que alegria da vida cristã nós vamos para Deus se nós não tivéssemos vencido nenhum desses obstáculos. Irmão, Deus, Ele diz assim, olha, o meu justo pela sua fé viverá. Ele mandou um homem escrever em um tijolo bem grande, de maneira que aquele que passasse correndo pudesse ler. Só que ele não soubesse ler, né? Porque ele não sabe ler, pode passar devagar, pode passar correndo e não vai ler nada. Mas ele disse, olha Bacuque, escreve bem grande, de modo que alguém passa correndo, mas ele possa ler. O meu justo viverá da fé. Irmão, por que nós precisamos de fé? Por que nós precisamos termos propósito? Por que nós precisamos caminhar? Porque a cada dia que se passa, o inimigo nós prepara Golias para a nossa vida. Você e eu não pensamos que nós, ele vai mandar um demônio fraquinho, de perna quebrada, de braço quebrado, lá para enfrentar nós. E nós vamos falar assim, em nome de Jesus sai, que ele já vai correr. Irmão, não pense isso. Não pense isso. O diabo, ele sempre vai mandar o melhor demônio para nos derrotar. Eu estou falando aqui
palavra de Deus. Quando Jesus, o Filho de Deus, veio nesse mundo, ele não mandou nem o demônio, ele veio ele mesmo. Olha só. Por quê? Porque ele sempre vem com toda a armadura dele, com todo o seu tamanho dele, com toda a força dele. Mas eu quero dizer para mim e para você, toda vez que ele se levantar, ele vai cair em nome de Jesus, porque nós somos chamados para vencer. Nós somos chamados para vencer. Diga para o seu irmão, nós somos chamados para vencer. Derrota não pertence a nós. Para nós é só vitória. Amém. Irmão, as pessoas hoje estão falando de um cristianismo que não tem poder. Um cristianismo de cristão que não tem problema. É mentira. Porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós, que também somos filhos de Deus, vamos vencer esse mundo e vamos conquistar grandes vitórias para a glória de Deus. Amém? Irmão, o terceiro passo do nosso propósito é que nós temos que constituir bom relacionamento. Bom relacionamento. Comunhão. Nós temos que ter comunhão. Comunhão que estabelece com amor. Por isso, amados, muitos de nós não temos bom relacionamento, porque não exercitamos o amor de Deus que está em nós. Quando exercitamos o amor de Deus que está em nós conseguimos ir além daquilo que nós esperamos. Sabe por quê? Lá em Provérbios diz assim: melhor é o cordão de 2 ou 3 dobras, porque um caindo o outro o ergue. Tem muitas pessoas que andam na rua. Eu sorrio. Não preciso de ninguém. Não preciso da ajuda de ninguém. É o maior mentiroso. Nem sabe qual é a razão da vida. Irmãos, a razão da vida é que nós precisamos uns dos outros. Por isso é que Deus manda dizer: amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus manda dizer: olha, amar até o seu inimigo. Ora por ele. Por que isso? Irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi está escondido. Davi está escondido dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje estão dentro da caverna. Irmãos, Davi agora está sendo perseguido. O que o inimigo faz conosco? Em 1 Reis, no capítulo 5, versículo 7, 8, diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Perseguição. Você não quer ser perseguido, irmão? Irmãos, nós somos perseguidos dia e hoje. O inimigo procura uma brecha na nossa vida para nos derrotar. E olha só, aqui no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi está dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, ele recebe a visita dos seus pais. Irmãos, junto com os seus pais, vieram outras pessoas ajudar-se com Davi. Sabe quem? Leia para nós
Irmão, eu estou ouvindo, né? Eu estou garganta já. Mas olha, Antônio, o que você quer fazer essa hora? Eu sei que você está cansado, mas, por favor, fala um pedacinho do Salmo número 1. Não? Eloy, o que ele quer? Faz por favor. Salmo 1. Viviane. Emerson. Fernando. Não é só ler não, Fernando. Estou lendo. Fiel. Só um pedaço. Irmão, quando nós somos novos, né? A gente fala uma coisa, né? E está na Bíblia, é música, é cântico, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes para as águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, agora tem pessoas o quê? Até tem pessoas endividadas, amarguradas de espírito, pessoas, olha só, irmão, nós vamos ver lá mais adiante, pessoas filhos de Belial. Sabe o que é Belial? Quem sabe o que é Belial? Já é um dos dons de Satanás da Bíblia. Irmão, olha só, e Davi se fez o quê? Chefe dele, líder dele. Olha só, irmão, muitas vezes nós escolhemos pessoas, e é necessário escolher mesmo, mas existe época na nossa vida, irmão, que tem pessoas que são importantes para a nossa vida, nos ajudam, mesmo sem ter decisão, mesmo não sendo decisão, porque Deus encaminhou elas para nós, para que elas possam ver nossas boas ações e possam mudar conceitos e valores. Por isso é que Deus encaminha as pessoas amarguradas do espírito, filhos do diabo, encaminha pessoas endividadas, cheias de problemas, vão chegar por aquela porta e nós vamos amá-las. Nós temos que amá-las porque Deus, nosso Senhor, ama eles. Irmãos, muito importante isso. O Davi podia falar assim, não, olha, quando eu cantei assim, eu não temo com esse pecador, eu não temo com esse escarnecedor, eu não vou me misturar com vocês. Mas não, Davi se fez líder. Irmãos, como é importante esse amor de Deus, como é importante, irmãos, aqui no capítulo 24, perdão, no capítulo 24, vamos pular já. No capítulo 30. Olha só, irmão. Nós vamos ver agora para você e eu podermos ver os bons relacionamentos que o amor proporciona. Olha aqui. 30, versículo 7 em diante. Diz assim: então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-lhe aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou ao Senhor: perseguirei eu essa tropa, alcançar
Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançará, e tudo libertará. Partiu Davi e os 600 homens que com ele se achavam. Agora já não era mais aqueles 400 homens, agora tinha mais de 200 homens. Agora veja bem, olha só. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também pedaços de pasta de vinho seco e 2 cachos de pasta. Comeu e voltou-lhe o ônibus, pois havia 3 dias e 3 noites porque não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma paletita, e meu Senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Olha só, nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matará, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Então, descendo os guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, porque não só 400 homens montados em camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos. Nada de tudo que os amalequitas deles haviam tomado. Tudo Davi tornou a Davi. Também tomou Davi todas as ovelhas dos rebanhos dos levou diante de outro lugar. E diziam: esse é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que descansados, que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, os saudou embaixo. Então, todos os maus espíritos que guerreavam entre os homens, que haviam ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, disse vá. Porém disse Davi: não farei isso, irmão meu, como que nos deu o Senhor. Ele nos guardou, ele levou nas nossas mãos a prova que vinha contra nós. Não sei se vocês entenderam, irmãos, o amor de Deus em nossa vida faz nós perdoarmos aquele homem que eles achavam quase morrendo de fome. Era um homem que tinha destruído aquela cidade. Mas Davi mandou dar pão, mandou dar água, mandou dar uvas para aquele homem. E aquele homem recobrou o filho e guiou ele até o lugar da batalha. Irmãos, mas quando venceram a batalha, 400 homens, no meio deles tinha homens maus, filhos de Satanás, que a Bíblia está falando, filhos de Belial. E eles disseram: nós vamos repartir com esses aí, porque eles ficaram. Davi disse: não, foi Deus que nos deu essa vitória. Nós vamos repartir. Amado, é importante exercitar o amor de Deus no nosso propósito. Irmãos, grandes relacionamentos haverá. E Deus vai nos fazer desfrutar desse relacionamento. A comunhão que temos
de um orar pelo outro, outro orar pelo outro, nós vamos ser os vencedores. Salmo 133, no versículo 3 assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para mim. Mas o primeiro diz assim, comprou enquanto suave é, e os irmãos ficam em união. Irmãos, muito importante, o quarto propósito, e já é quase o último, é o tempo. Há um tempo entre a unção e a realização do reino de Davi. Há um tempo em que nós vamos peregrinar nessa terra, até aquele dia da nossa salvação. Irmãos, haverá Golias que se levantará na nossa frente. Haverá pessoas que vão chegar até nós, esperando de nós uma palavra de bênção, esperando uma palavra de poder, determinada pela nossa boca, uma oração. Irmãos, mas também haverá as batideiras da vida, aquelas buringueiras que Satanás enviará para nos tirar a atenção do caminho, para nos fazer perder nossos propósitos da salvação. Irmãos, haverá grandes coisas, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: Davi aceitou o seu trono. Davi não precisou matar Saul, Saul se matou. Não foi heresia para ele, mas ele se assentou no trono de Saul. Irmãos, nós vamos estar naquela mesa com Jesus Cristo naquele dia. E Ele vai servir para nós uma ceia maravilhosa. Ele vai nos dar tudo aquilo que Ele prometeu. Não importa quantas perseguições temos sofrido, quantas dores temos sentido, quantas lágrimas temos chorado. O que importa é que naquele grande e precioso dia, o nosso propósito será completado. E que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos guardar, nos encorajar, para que aquele dia não nos pegue surpresa, mas que nos pegue preparados para receber das mãos do Senhor nosso Deus as suas promessas. E sobre nossa cabeça a coroa da vida eterna, a coroa de glória. Amém?